carpaccio pode ser feito de duas formas: com filé ou com lagarto. A ideia do carpaccio é o seguinte: é essa carne aqui, congelada, dura como uma pedra. Nós vamos fatiar e servir. Tá aqui o filé, tá? Você vai pegar, conhece balinha de coco? A gente enrola de um lado, de outro, para ela ficar presa no meio. Exatamente o que você vai fazer com o carpaccio. Você enrola, torce, tá? De cá, tem que estar completamente duro, tá certo? Tá aqui a outra peça. Vocês vão abrir esse carpaccio, esse filme, enrolar a peça nele e vai pro freezer, tá? Quem quiser ir ao ponto de refinar muito a sua comida, você pode pegar um cano PVC, uma bitola mais grossa que isso aqui um pouco, e enfiar essa peça de filé, obrigado, Tati. Enfiar essa peça de filé, ele sai bolinhas redondinhas como se fosse um salaminho, tá bom? Enfia na peça de PVC, congela, tá? Depois aperta, como a gente tira tutano do osso, né? Enfia o dedo, ele sai pelo outro lado, ele sai redondinho, você leva ele na fatiadora, ele sai como salaminho, tá? Não é o caso nosso aqui, eu uso sempre o filme PVC, desde que ele esteja congelado, bem duro, não tem problema. Uma outra opção é o lagarto. Nós vamos estar limpo quando você for usar na sua cozinha. É uma opção mais barata e de sabor é tão bom quanto, viu? Vocês podem estar usando o lagarto. Então é o seguinte: limpo de toda a gordura, ele fica uma peça um pouquinho mais grossa que essa, ele é uma peça maior. Esse pode ser também embalado no filme e levado direto para o freezer. Sugestão: se você tem fatiadora, parta ao meio, porque dificilmente sua fatiadora vai suportar esse peso todo. Se for grande, sim; se for pequeno, não. Façam peças menores, tá bom? Como está essa peça de filé? Eu dividi a peça em duas, tá certo? Aqui, aqui e aqui. O ideal desse trabalho é que seja feito no fatiador, tá? Pela praticidade, pelo resultado, tá? E pelo risco de trabalho. É uma pedra para você cortar com a faca, mas nós vamos começar ele aqui. Bom, nesse estado aqui, o carpaccio pode ser aberto no prato. Tá? Eu vou tentar tirar fatias mais uniformes, pedaços melhores, tá? E ele começa a ser colocado no prato. O interessante é a gente manusear o carpaccio enquanto congelado, tá? E ajeitando no prato, tá? Arrumando no prato que vai ser servido. Na fatiadora, isso aqui vai no fatiador de frios, né? Isso aqui vai em 5 segundinhos, a gente consegue fatiar isso aqui tudo. Vamos continuar cortando aqui o nosso carpaccio para dar uma quantidade boa, para poder... Aqui, esse aqui já está saindo muito grosso. Isso aqui vai servir para a gente fazer canapé, os menores, tá? O pedaço que a gente não consegue tirar grande. E hoje com vocês é exatamente carpaccio com salada e carpaccio, canapé de carpaccio, não é isso? Detalhe: quando a gente trabalha com carne, principalmente carne crua, a gente tem que saber a procedência disso daí. O restaurante de vocês que tiver condição e acesso a isso daqui pronto, ele é vendido em caixinhas já congelado, prontinho para usar, separado por plástico, por lâminas plásticas. Tempero para carpaccio. Vamos estar falando de temperos para carpaccio aqui. Quais são? Normalmente, o azeite rega com o sal. Lembrando que se você for usar alcaparra ou parmesão, são duas opções muito boas com o carpaccio, regula o sal. Vamos fazer uma campanha da pimenta do reino fresca, porque a pimenta do reino já moída é um mal à saúde, ao rim, tudo. É um veneno, na verdade, pimenta do reino já moída, tá?
Vamos usar um moedorzinho, pelo menos moer constantemente dentro do restaurante mesmo, pedir para moer. É um hábito muito saudável. No meu carpaccio foi azeite, sal, pimenta do reino e as folhas de rúcula. Se ele for servido com meia dúzia de torradas, umas torradas caseiras, não recomendo talvez aquela de alho para cá, porque o sabor da rúcula e do carpaccio pode se perder no alho. Ela é interessante como está aqui, ó. Mais usado ainda, mais comum do que com a salada, é o carpaccio aberto no prato, tá? Temperado. Carpaccio, a forma mais comum dele é fazer um molhinho separado, deixa pronto o molho, depois só joga em cima dele. Um molho com azeite, com orégano, com alcaparra, que eu acredito que está na cozinha, com vinagre ou suco de limão, tá? E um cálice de vinho branco, um pouquinho de vinho branco, ou o suco de laranja. O suco de laranja vai muito bem nessa combinação aqui também. Um molhinho de suco de laranja com orégano, basta, tá? Jogando esse molho por cima, então vamos dizer que eu, ao invés de preparar já de véspera, eu estou fazendo agora. É um aperitivo, claro, pode ser comido como prato principal uma vez que tiver uma salada dessa, tá? O orégano e um outro item que vai muito bem é a alcaparra. Combina muito com o carpaccio. Por último, queijo parmesão. Para complementar o carpaccio ali, tá? Queijo parmesão ralado maior um pouco, tá? Por cima. Esse é o tradicional, o típico carpaccio, tá? Esse é o típico carpaccio com um molho de azeite, vinagre ou limão, orégano, sal, pimenta do reino. Por cima, alcaparras e o parmesão. Se nesse molhinho inicial vocês quiserem colocar vinho branco ou suco de laranja, vai muito bem também nessa combinação. Esse canapé vai muito bem no pão integral, tá? O que é isso? É a torrada com diminuindo. Claro, outro detalhe, manusear ao mínimo esse tipo de alimento e rápido, de uma forma rápida, para evitar problemas de contaminação sua para o alimento, de coisas que a gente está trabalhando junto. Agora, o italiano, e isso é muito italiano, o italiano é mais despojado e menos preocupado com a estética simétrica do que o francês ou o oriental principalmente. Como é que o americano o italiano vai temperar isso daqui? Direto no prato ou com aquele molhinho que eu já falei para vocês que pode deixar feito de antecedência, de véspera, ou direto no prato com bastante azeite, sal, pimenta do reino fresca. Na metade deles eu vou estar colocando uma alcaparra. Aqui pode ir cebola, pode ir um picles de pepino, um pedacinho, né? Uma rodelinha de rabanete. Esses canapés, a possibilidade de estar fazendo isso daí é infinita. Para terminar, nesse prato, eu vou estar jogando salsinha. Está pronto aí o canapé de carpaccio junto com o carpaccio.